emagrecer sem ficar flácida? Sabe aquele emagrecimento que a pessoa parece que fica mais velha, fica com a pele caída, fica com pelanca, fica com tudo que tava ali, né, com a gordurinha, aí agora emagreceu e ficou flácida. Como ter um processo de emagrecimento, mas sem que isso aconteça, né? Você emagrecer, mas ao mesmo tempo ficar com a pele mais firme, ficar com a pele até com menos celulite, né? O emagrecimento, eu penso muito assim, tá, meninas? Não dá pra ele acontecer se você emagrecer e ficar flácida, se você emagrecer e ficar doente, se você emagrecer e ficar com a imunidade lá embaixo, inflamada, aí não é um emagrecimento que vai durar por muito tempo. Então, eu vou compartilhar com você aqui hoje 1, 2, 3, 4, 5 estratégias e vou compartilhar alguns suplementos também para quem tá precisando perder muito peso, conseguir perder esse peso, mas sem ficar flácida, sem ficar pelo menos tão flácida, tá? E se você começar a aplicar essas coisas que eu vou compartilhar com você, o seu emagrecimento também vai acontecer de uma forma um pouquinho mais rápida, sem deixar você flácida, combinado? Vamos lá então. Meninas, a nossa pele, para ela ficar firme, ela depende muito da quantidade de proteína que a gente consome. Várias vezes eu tentei emagrecer fazendo umas dietas muito restritivas, sabe? Graças a Deus eu era bem nova, né? Então eu não tive prejuízo na minha pele, a minha pele não ficou flácida com essas dietas restritivas. Eu fiquei um pouco inflamada, metabolismo travado, mas minha pele não ficou flácida. Agora, quando a gente tem mais de 30, 35 anos, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer algum cardápio, seguir algum cardápio, alguma dieta, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a quantidade de proteína ela tá sendo suficiente. Por quê? Depois dos 30 anos, a gente começa a diminuir a produção de colágeno do nosso corpo. Então, depois dos 30 anos, automaticamente o nosso corpo produz menos colágeno. E o colágeno, ele é fundamental para manter uma pele mais firme. Só que quando se fala em colágeno, algumas pessoas só pensam em colágeno da suplementação. Mas a gente também tem colágeno nos alimentos, principalmente fontes de proteína. Carne de gado, peixes, né, carne de porco, enfim, a gente tem aí uma grande quantidade de colágeno. Quando a gente não consome proteína suficiente, principalmente depois dos 30, 35 anos, a gente vai acabar pode até emagrecer, né, mas vai ficar com a pele muito mais flácida, aquela pele caída, aquele aspecto de velha mesmo. Então, meninas, tem que comer proteína, tem que garantir o consumo de proteína para que seu emagrecimento aconteça e a flacidez ela não apareça de forma tão significativa. Eu tenho várias alunas que emagreceram mais de 15 quilos e não é todas que falam, né? Mas a maioria fala assim pra mim, Dara, uma coisa que eu gostei muito dessa vez que eu emagreci foi que eu não fiquei flácida. E assim, gente, a maioria das minhas alunas tem mais de 30 anos, tá? Então, isso é o mais legal. E como que isso aconteceu dessa vez? Porque teve também um suporte de proteína suficiente. Por exemplo, no Mais Magra, que é um programa onde cada semana, né, as alunas têm um cardápio diferenciado, a primeira coisa que eu penso na hora de elaborar um cardápio é a quantidade de proteína que tem que ter ali. Então, o que você que não tá seguindo nenhum cardápio, mas gostaria de emagrecer sem ficar flácida, você pode começar a fazer? Coloque proteína em absolutamente todas as suas refeições. Não faça um café da manhã sem proteína. Não faça um almoço, um lanche da tarde, um jantar sem proteína. Porque isso, no final do dia, você pode até pensar, não vou comer proteína aqui agora, né? Não vai dar nada, só uma refeição. Mas ao longo da semana, para você que tem mais de 30 anos, que já tá produzindo menos colágeno, ao longo da semana, isso vai fazer diferença, tá bom? Vai fazer muita diferença. Às vezes é 100 gramas de proteína a menos que você tá consumindo na semana. Então, por exemplo, o que você pode fazer? No café da manhã você usa ovos, ou atum, né? Às vezes tem gente que gosta de fazer uns patezinhos de atum. No almoço você usa carne, qualquer tipo de carne. No lanche da tarde você pode usar o próprio iogurte natural. Sabe um alimento que é muito bom pra gente usar, que tem bastante colágeno? A gelatina incolor, meninas. A gelatina incolor, ela tem bastante colágeno na composição. Por que eu falei incolor e não falei gelatina diet, gelatina light? Porque essas gelatinas diet e light, ou qualquer outra que tenha sabor, elas têm muito corantes, aromatizantes, adoçantes,
que só detona a estrutura do colágeno. Então, não recomendo o consumo desse tipo de gelatina. Agora, se você pegar a gelatina incolor, eu tenho algumas alunas que fazem a gelatina incolor e misturam assim com fruta, sabe? Eu nunca comi assim, mas dizem que fica bom. Eu gosto de fazer a gelatina incolor com um pote de iogurte natural, eu bato no lique, e morango e um pouquinho de mel, fica tipo um mousse, sabe? Fica bem gostoso. Então eu tenho a gelatina incolor que tem colágeno, eu tenho o iogurte natural que tem proteína, tenho ali os morangos que também são importantes e também vão ajudar na flacidez. Então eu tenho um lanche gostoso, cheio de colágeno, cheio de proteína. Conseguiu entender? Então também dá pra usar a gelatina incolor, tá? Se você souber de outra receita, pode usar sem problema nenhum. Então você tá ao longo do dia inteiro garantindo o consumo de proteína, que pra nós com mais de 30, 35 anos é muito importante, gente. É muito importante pra conseguir produzir, ter o aporte de colágeno que o nosso corpo precisa e não ficar com aquele aspecto da pele caída, tá? Você vai perdendo gordura, mas ao mesmo tempo a sua pele ela vai ficando firme. Outra coisa, gente, um alimento importante, que até você que toma suplemento de colágeno, é importante que você saiba, tá? A importância de você consumir esse tipo de alimento. Tem gente que acha que quando a gente come alguma comida, por exemplo, você vai comer o peixe que tem um monte de ômega 3, né? Tem gente que acha que é só comer que pronto, eu vou ter ômega 3. A mesma coisa do colágeno. Você acha que é só comer o colágeno, consumir o suplemento, né? Ou comer, que pronto, o seu corpo deu. Você já comeu, então seu corpo vai absorver? Não é bem assim. Para o nosso corpo absorver, a maioria dos nutrientes, ele precisa de outros nutrientes. É como se fosse assim, um soldado só não consegue fazer a função. Então, ele precisa de uma ajuda de mais soldados. Então, para o colágeno ser absorvido pelo nosso corpo, ele precisa de um nutriente chamado vitamina C. Se você estiver consumindo um monte de proteína, um monte de colágeno, às vezes está suplementando o colágeno, mas não estiver consumindo vitamina C o suficiente, o colágeno que você está comprando para tomar, ou que está consumindo, ele vai ser excretado pela sua urina, pelas suas fezes, mas ele não vai ser absorvido pelo seu corpo, ele não vai para a sua pele. Então, meninas, pensa sempre assim, a nossa pele, o nosso cabelo, as nossas unhas é a última coisa que o nosso corpo vai se preocupar. Ele vai antes se preocupar em fornecer nutriente para o seu coração, para os seus órgãos, para o seu cérebro, para os seus ossos, mas a pele é tipo assim, a última coisa. Entende? Pele, cabelo e unha. Por isso que os primeiros sinais que a gente sente de uma falta de vitamina e tal, e nutriente, é queda de cabelo, unhas fracas e por aí vai. Só que o seu corpo, ele não vai pegar o colágeno que você tá comendo, enviar lá pra sua pele, que é a última coisa que ele vai enviar, se não tiver o consumo adequado de vitamina C, tá? Mas tem colágeno que tem vitamina C. Boa, tem alguns colágenos que já vêm com aporte de vitamina C. Mas por que a gente não melhora isso também, né? Então, ao invés de eu tomar só o colágeno ou ficar focando em alimentos que tem colágeno, eu posso também garantir o consumo de vitamina C de alimentos. Por exemplo, laranja, acerola, o próprio morango. Olha a mistura que eu dei pra vocês, a receita que eu dei pra vocês, que é tipo um mousse. A gente tem o colágeno do iogurte, a gente tem a proteína e colágeno também na gelatina incolor, a gente tem a vitamina C no morango, entendeu? Então é uma mistura incrível. Então você precisa consumir a vitamina C para que a vitamina C ajude o colágeno que você está consumindo para ir para a pele. Poder ir para a pele e poder fazer a função dele, tá? Então, como eu falei, laranja, morango, abacaxi, tem bastante vitamina C. Acerola tem bastante vitamina C, tá? Então, é aquilo que eu falo, gente. Não adianta o emagrecimento de uma forma saudável e com um aspecto bonito, um aspecto saudável, ele não vai acontecer se você não estiver comendo comida de verdade. Aí tem gente que tá lá tomando o suplemento de colágeno cheio de adoçante, corante, conservante. Aí não come uma fruta sequer ao longo do dia. Sabe? Cadê o que o corpo precisa? Não tá dando. Então, também não vai ter o resultado esperado, sabe? É muito simples vir aqui e falar pra você,
coma uma dieta, né? Tem muitos profissionais que fazem isso. Ó, coma isso na sua dieta que vai ter pouca caloria. Aí na dieta tem o doce de leite zero, o iogurte diet, aí tem a bolachinha crack que também é zero, e tudo isso não tem nutriente quase que nenhum. Tem mais aditivo químico do que nutriente, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí eu já me estendo a quarta coisa que você tem que tomar cuidado em relação, na verdade terceira, né? Eu falei sobre a proteína, agora eu falei sobre a vitamina C. Terceira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com algo que vai prejudicar a absorção do colágeno no seu corpo. Sabe que eu falei que a vitamina C vai ajudar a absorção do colágeno no seu corpo? Tem coisas que prejudicam. E uma das coisas que mais prejudica a absorção do colágeno do seu corpo, que enfraquece o seu próprio colágeno, só para você entender, gosto de explicar porque assim, ó, quando você entende, você corre menos risco de fazer besteira, sabe? Ó, só para você entender, tá? A nossa pele, ela é tipo assim, ó. Vou fazer até um desenho aqui pra você, ó. Aqui é a nossa pele, tá? E aqui a gente tem a estrutura de colágeno que segura a pele firme, tá? Aí aqui no meio dessa estrutura de colágeno a gente tem moléculas de água, células de gordura também, tá? Quando essa estrutura de colágeno aqui, ó, tá vendo? É isso aqui, ó, esses tracinhos aqui, ó, é a estrutura de colágeno. Quando essa estrutura de colágeno ela enfraquece, a gente fica com a pele muito flácida, muito solta, aquela pele solta, porque a estrutura de colágeno ela tá fraca. Além disso, a gente corre mais o risco de ter voltinhas na superfície da pele. A gente corre o risco de ter a famosa celulite. Por quê? Porque também, além de outras coisas, a estrutura do colágeno, ela enfraqueceu. Então, ela não tá firme, ela não tá rígida, ela não tá conseguindo segurar a nossa pele ali firme, colada, sabe? E aí, a gente fica com esse aspecto ruim. Um tipo de alimento acaba prejudicando muito essa estrutura de colágeno, enfraquecendo mais do que deveria. Porque ao longo dos anos a gente vai enfraquecendo essa estrutura de colágeno, é óbvio. Mas tem um tipo de alimento que faz enfraquecer muito mais rápido. Sabe que alimento é esse? O que vocês acham? Chutam aí, coloque aqui o que você acha que é. Sabe que tipo de alimento é esse que enfraquece a estrutura de colágeno? Coloque aqui, que tipo de alimento você acha que é? Que tá enfraquecendo? Acertou, Kelly. O açúcar. Gente, o açúcar enfraquece muito, 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 muito mesmo a estrutura de colágeno. Então, vamos pegar o exemplo, tá? Que eu dei aqui pra você. Eu quero muito que você entenda isso, porque eu quero que você emagreça e fique com a autoestima lá em cima. E não emagreça e tenha que lidar com outro problema depois, que é a flacidez, né? Imagina a seguinte cena. Você acorda, aí você toma o seu café da manhã, e nesse café da manhã tem apenas um ovo, tá? Então, pouquinha proteína. E nesse café da manhã você come um mamão com granola. Essa granola é cheia de açúcar. Gente, se vocês compram granola de supermercado, assim, ó, tomem muito cuidado, tá? Porque a maioria tem muito açúcar na composição. Então, você tá comendo um café da manhã com pouca proteína e muito açúcar. Ajudou a sua pele? Não. E quase nada de vitamina C. A gente encontra bem pouquinho no mamão. Ajudou a sua pele? Não. Aí você vai no almoço e na hora do almoço você come lá o seu prato e tal, mas aí você não colocou muita salada, porque não se organizou, né? Com certeza é porque não se organizou. Não tinha salada em casa e tal, tava na correria, tava cansada e comeu aí o seu almoço, um arroz, um feijão, uma carne, tá, teve a proteína aí, beleza? E aí depois do almoço você ouviu falar que você pode comer, que não tem problema comer um doce de leite zero. O doce de leite zero pode não ter açúcar, mas tem um adoçante, que tem a mesma ação do que açúcar, basicamente, no nosso corpo. Ajudou o seu colágeno? Bem pouquinho. Aí, no lanche da tarde, você vai lá e come o iogurte zero, coloca de novo a granola e mais o quê? Uma banana. Não tem problema, mas a banana não tem vitamina C.
não tem problema comer. Mas você consegue entender? Ao longo do dia todo, você ingeriu até proteína, porém não ingeriu muito colágeno, não ingeriu vitamina C e consumiu alimentos que têm bastante açúcares e adoçantes. Gente, um dia fazer isso, até tudo bem. Por exemplo, final de semana, é óbvio que a gente come mais açúcar, né? Come um pouquinho menos de vitamina C, até tudo bem. Só que, ao longo da semana, ao longo dos dias, ao longo do mês, a sua pele, ela vai enfraquecer. Então, você imagina isso ao longo de anos. É simples. Pega uma pessoa que tem uma alimentação saudável, né, equilibrada, balanceada, e pega uma pessoa da mesma idade que não tem uma alimentação assim. É nítido que essa pessoa que tem uma alimentação mais saudável, ela aparenta ser muito mais nova do que a pessoa que não come bem. Gente, não que eu queira me achar, tá? Não é isso. Mas as pessoas acham... Quantos anos você acha que eu tenho? Se você já sabe, enfim, né? Mas as pessoas falam que parece que eu tenho 25 anos. Que parece que eu tenho 23 anos. Já me falaram, 23 anos. Consegue entender? Então, assim, menina... E eu tenho 29. Não cheguei nem nos 30. Esse ano eu faço 30. Então, assim... Isso é o que a gente coloca pra dentro do nosso corpo. Entende? E no emagrecimento, muita gente fica flácida e se confunde. Por quê? Porque durante o processo de emagrecimento, ao invés de comer alimentos que vão ajudar, as pessoas acabam caindo nessas ciladas da indústria e às vezes até de profissionais vendendo, né, alimento diet, alimento zero, como sendo os melhores. Só que é o tipo de profissional que só foca na caloria do alimento, mas não foca no que aquele alimento realmente vai fazer dentro da gente, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, sabe uma coisa que eu faço toda vez que eu como muito, que eu exagero no doce ou que eu exagero nas frituras, sabe? É raro exagerar na fritura, mas no doce acontece. Mas vamos supor, fui no rodízio de pizza, não comi fritura, mas comi um monte de gordura, né? Queijo, por aí vai. Acontece. Sabe uma coisa que eu faço? Naquele dia onde eu vou comer a mais, que eu sei que eu vou num rodízio de pizza, por exemplo, durante aquele dia eu capricho ainda mais em alimentos fonte de vitamina C, alimentos mais detoxificantes. Então, no meu almoço tem uma abobrinha, tem uma couve, no meu lanche da tarde vai ter uma proteína de qualidade, vai ter uma fruta com mais vitamina C, entende? Então eu tô durante o dia dando pro meu corpo nutrientes importantes também para minha pele, também para o meu metabolismo. Quando eu consumir aquele alimento que não é tão legal, que é um alimento com mais gordura, sabe? Que é um alimento que vai me intoxicar mais, que vai detonar mais a minha pele, o meu corpo, ele já tem os soldadinhos lá dentro. Ele já tem o que ele precisa para lidar melhor com essas toxinas e mandar embora, ao invés de ficar aí detonando a minha pele. No dia seguinte, a mesma coisa. A pior coisa que tem para você fazer é, depois de ter exagerado, numa sexta-feira você comeu um hambúrguer, tomou aí uma bebida alcoólica que também não é tão legal para a pele, mas você tomou, faz parte da vida, tudo bem. A pior coisa que tem é no sábado você abandonar tudo. Aí no sábado você acorda, você vai lá e come um sonho, aí você come um pão de queijo, você come uma sobremesa, você abandona tudo. Então você, ao invés de só ter prejudicado sua pele na sexta, não, você prejudicou também no sábado, também no domingo, porque você abandonou tudo, sabe? Então tem que tomar cuidado. Nutri-se, não comer salada, mas comer vegetais variados no forno, tá bem? Tudo certo. Não tem problema. Não tem problema, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, meninas, porque a consequência, ela chega. E o lance da pele é que não chega logo a consequência. A gente nota, dias depois, meses depois, às vezes anos depois. Então, tomem cuidado para quando você for começar o processo de emagrecimento, começar o emagrecimento, mas também um emagrecimento que vai te ajudar a não ficar flácida depois. Porque senão depois você fica magra e fica ainda com a autoestima baixa, né? E tem que ficar correndo atrás para resolver esse problema. Quarta coisa agora sim que vai ajudar e é necessária para ajudar também a sua pele é o consumo de água. Hidratação. Então não tem como a gente ter uma pele bonita, uma pele saudável, uma pele menos flácida se a gente não consumir água ao longo do dia o suficiente. Não tem como, tá? Então capricha aí no consumo da água. Você pode fazer o cálculo que eu sempre ensino para vocês, né? Que é 35 vezes o seu peso.
O resultado que der desse cálculo vai ser a quantidade de água que você precisa consumir diariamente. 35 vezes o seu peso, certo? Beba de manhã, tenha sempre uma garrafinha por perto para você não correr o risco de parar de beber em algum momento. Sempre beba. Quando você for comer mais açúcar, mais gordura, mais alimentos que intoxicam, que tem mais aditivos químicos, né? Beba ainda mais água. Que daí você manda embora pela sua urina esse excesso de toxinas que você consumiu. Evita deixar essas toxinas aqui, ó, agredindo a sua estrutura de colágeno, tá? Então, quanto mais água você consumir, nesses dias que você come um pouco a mais, maior vai ser a circulação do seu sangue, mais rápido o seu corpo vai mandar embora essas toxinas que vão agredir sua pele e deixar ela mais flácida. E claro, né, gente, isso também vai ajudar, obviamente, tudo isso que eu tô falando vai ajudar o seu metabolismo a acelerar, vai ajudar na queima de gordura. Então, eu tô focando aqui na flacidez, mas é óbvio que entra junto o emagrecimento. Se você não beber água, você vai ficar com mais fome, com o intestino preguiçoso, enfim, 1 milhão de coisas vai acontecer, tá? Então, capriche também no consumo da água. Outra coisa, gente, que pode te ajudar, isso não é obrigatório, tá? Mas quando a gente tem que perder mais de 15, 17 quilos, acaba que a gente já tá com um corpo maior, digamos assim, a pele esticou, né? Então, se você, nesse caso, começar o seu processo de emagrecimento e conseguir, não é obrigatório, certo? Mas vai te ajudar. Se você conseguir encaixar um exercício de musculação, pode ser funcional, porque no funcional a gente também, né, faz musculação, mas tipo, musculação vai ajudar também a firmar a sua pele. Mais do que aeróbico, mais do que corrida, mais do que caminhada. Porque o seu músculo, ele vai fortalecer mais, tá? Ele vai ficar mais forte e vai conseguir firmar mais a sua pele nele. Então, o seu processo de emagrecimento vai ficar muito mais tranquilo. E você vai emagrecer mais rápido porque vai estar se exercitando. Quando você faz musculação, o seu músculo, ele cresce um pouquinho. Então, quanto mais músculo você tiver, maior vai ser o gasto de caloria no seu dia, mesmo parada. Então, se você tem mais músculo do que eu e tá aí sentada e eu aqui sentada, você vai estar queimando mais caloria do que eu, mesmo fazendo a mesma coisa, sentadas. Só que você tem mais músculo, seu corpo tá gastando mais, entende? Então, além de ajudar também contra a flacidez, também vai te ajudar nessa questão de queima de caloria diária um pouco maior, tá? Eu perdi 20 quilos e engordei novamente. Tenho 51 anos e menopausa. Maria, você viu que vai ter um evento gratuito na semana que vem? Vocês viram, meninas? O evento 12 em 12, que vai ter mais uma edição. No evento, eu vou mostrar como você vai emagrecer 12 quilos em 12 semanas, sem sofrer. Já no evento, a gente vai estruturar juntas um cardápio com refeições emagrecedoras para um dia inteirinho, para você emagrecer, tá? Quem tá aqui no TikTok, ó, se você quiser participar do evento, vai ser quinta-feira da semana que vem, ao vivo. Se você quiser participar do evento, vai lá no meu Instagram e clique no link que tá na minha bio e se inscreva. E você que tá aqui no Instagram, se você quiser, você pode comentar aqui, eu quero, que eu te envio no direct o link, tá? O que acontece? Por que emagreceu e voltou a engordar? Algumas coisas podem acontecer. Primeiro, você fez uma dieta muito restritiva. Você seguiu um cardápio onde você não podia comer as coisas que sua família comia. Eu já emagreci e voltei a engordar 1 milhão de vezes. Todas as vezes que isso acontecia, o que eu fazia? Dieta. Dieta restritiva. Não podia comer doce, não podia comer pão, não podia comer isso. Aí o que acontecia? Eu emagrecia um tempo e depois voltava a comer e voltava a engordar. Ó, não falei? A Maria fiz a cetogênica. Fez a cetogênica, onde só podia comer carne, salada e gordura. Emagreceu 20 quilos. Uhul, tô linda, maravilhosa, tô me amando. Agora eu vou voltar a comer, né? Porque todo mundo gosta de comer um pãozinho, todo mundo gosta de ter uma vida normal, né? Vou voltar a comer agora. Agora eu já tô magra, vou voltar a comer. Volta a comer, o que acontece? Volta a engordar. E normalmente a gente volta a engordar mais do que emagreceu. Então, se emagreceu 20, volta a engordar 25. Se emagreceu com a dieta 15, volta a engordar 20. Não é assim? Ó, a Maria botou, eu voltei a comer tudo igual um bicho. É por causa disso. Por isso que a gente engorda tão rápido. Quando você emagrece com uma restrição tão severa, o seu metabolismo vai ficando lento. Ele vai sentindo falta de nutriente e vai ficando lento.
Você pode emagrecer sendo muito persistente, mas o seu metabolismo, quando você chegar no peso que você deseja ou desistir da dieta, o seu metabolismo vai estar extremamente lento, você desregulou todos os hormônios de fome e saciedade, aí você volta a comer com mais fome, mais vontade de comer, às vezes até compulsão, né? Eu tive compulsão, e aí você come mais com o metabolismo lento. O seu corpo estoca muito mais gordura. Por isso que a gente engorda mais do que emagreceu. A gente engorda mais do que estava antes, né? Agora em novembro faz 2 anos que participei do desafio. Perdi 5 quilos e mantenho até hoje. Boa, Kelly. Boa. Ai, que feliz que eu fico, gente. De verdade. Fico muito feliz. Eu sentia saudade de muita comida. Claro, gente, não tem como. Não tem como. Que nem agora no Mais Magra, que é meu programa novo, né? Que acabei de lançar. Hoje, olha só, eu vou ler pra você a mensagem que eu recebi hoje, tá? Bom dia, de uma aluna do Mais Magra, tá? Depois eu posto nos meus stories pra vocês verem. Bom dia, tudo bem com vocês? Passando pra contar que me pesei hoje pela manhã e emagreci 2,5 kg. Pra não mentir, 2,550 kg. Tem noção? Gente, e não é passando fome. Não cada semana no Mais Magra tem um cardápio diferente. Mas um cardápio com comida de verdade, entendeu? Com arroz, com feijão, com panqueca, com lasanha, com sobremesa, com pizza, tem até hambúrguer no cardápio. Entende? Bom dia. E a outra, né? A Sandra. Essa que mandou, que eu li agora, dos 2,5 kg, é a Rose. Aí a Sandra também entrou no embalo e mandou, bom dia. Também já estou sentindo diferença nas roupas. Essa semana de desinflamação, que ela tá fazendo o cardápio de desinflamação, me ajudou muito. Gente, entende? Então assim, ó, você que nem a Sandra, tá desinflamando, mas não tá passando fome, mas não tá... E cada cardápio tem uma lista de substituição. Se você não quiser, por exemplo, comer o pão no café da manhã e você tiver a fim de comer um pedaço de bolo, você vai lá, sabe quanto incluir do bolo, come o bolo na refeição do café da manhã, como tá lá no cardápio, e tá tudo certo. Então, como que você vai ficar louca de vontade de comer? Ai, tô com saudade de comer alguma comida. Que comida você quer comer? Eu quero comer lasanha. Tá, então vou encaixar aqui a lasanha no meu cardápio. Eu substituo por esse outro carboidrato que tá aqui, tá tudo certo. Então fica tão mais leve o processo e as chances de manter o peso depois serão bem maiores. Certo? Então, gente, uma musculação, só para concluir aqui o assunto, ela ajuda também contra a flacidez. E aí, para finalizar, tem alguns suplementos que também podem te ajudar. Não é obrigatório consumir, mas assim, eu penso sempre assim, gente, suplemento não é medicamento, tá? Suplemento por exemplo assim, ó, você tem aí o suplemento de ômega 3. A gente não consegue consumir ômega 3 suficiente só da alimentação. Não consegue, né? Aí o que acontece? A indústria utilizou a tecnologia para extrair o ômega 3 dos alimentos, colocar numa cápsula uma dose maior e a gente poder consumir. Entendeu? Então o suplemento não tem nada a ver com medicamento. É como se eu estivesse comendo comida, só que com muito mais nutriente. E a gente consegue fazer isso de forma isolada. Então, se eu comer o peixe, só um exemplo, tá? Se eu comer o peixe, eu vou comer não só o ômega 3, eu vou comer proteína, eu vou comer gordura, eu vou comer caloria. Às vezes eu só quero o ômega 3. Não quero aquela gordura. A creatina. Tem creatina na carne. Por que eu vou suplementar a creatina? Sim, tem creatina na carne. Mas o tanto que a gente precisa de creatina para ter benefícios reais, né? Para ter realmente benefício com ela, a gente teria que consumir quilos de carne. Aí você vai consumir quilos de carne e o seu colesterol vai lá nas alturas. Então a indústria conseguiu usar a tecnologia para separar apenas a creatina e a gente conseguir consumir ela de uma forma isolada e ter os benefícios dela. A mesma coisa acontece então com esses suplementos. O colágeno, como eu falei, às vezes a gente não consegue consumir o colágeno suficiente durante o dia. Então a gente pode usar um suplemento de colágeno. A gente também pode usar suplementos à base de proteína.
Então, ai, Dara, eu não gosto de comer ovo de café da manhã, eu não gosto de comer carne no café da manhã. Tá, então pega um suplemento à base de proteína, um whey protein de qualidade, pelo amor de Deus. Que não tem açúcar, que não tem adoçantes ruins, né? Quando você for escolher um whey, tenta escolher um whey que tenha de adoçante a stevia ou talmatina, mas não aquele adoçante, aquele whey com maltodextrina, sacarose, sucralose. Isso tudo são adoçantes tóxicos, tá? Que prejudicam o colágeno. Então você, não consegue comer proteína suficiente, agora chega o verão. À noite não tá afim de comer comida, quer comer um shake, quer fazer uma batida. Pega então pelo menos uma proteína em pó para você fazer a sua batida com proteína suficiente, tá? A coenzima Q10 também é um suplemento que pode ajudar bastante na produção de colágeno, na utilização de colágeno, e o ômega 3 também. Como ele é anti-inflamatório, ele ajuda bastante também nessa questão, tá? Ok? Não sei a quantidade certa de ovos. Olha, depende, Fábio. Teria que avaliar o que você come ao longo do dia também, certo? Não sei o que seria muitos ovos pra você. Certo? Bom, meninas, seguindo esses passos, e claro, né, a base do emagrecimento tem que ser a formação das refeições emagrecedoras. Então, como você combina os alimentos no prato, muda muita coisa. Não adianta você comer a carne, mas não tá comendo fibra o suficiente, né? E o seu intestino prende, aí você tem um monte de efeito colateral. Então, a base das suas refeições, ela tem que estar sendo montada da forma correta, né? Pra você não prejudicar seu metabolismo, pra você ter uma queima de gordura legal e constante, certo? Fábio, 4 ovos é bastante. Não sei como que é a sua alimentação, não sei quando que é a sua próxima refeição, mas 4 ovos é bastante. Mas, meninas, venham participar do evento 12 em 12, que vai acontecer quinta-feira da semana que vem. No evento, a gente vai elaborar juntas um cardápio de um dia inteirinho de refeições emagrecedoras. Eu vou mostrar pra você como você pode emagrecer 12 quilos em 12 semanas sem sofrer, sem passar fome. Pra participar do evento, você pode comentar aqui, eu quero. E depois do evento, você pode entrar no Mais Magra, que vai ter uma condição especial, tá? Pra quem quiser. Que é o meu programa de 12 semanas, onde cada semana você recebe um cardápio completo, semanal, com estratégias diferentes. Não dá pra gente fazer sempre a mesma estratégia, né? Então, cada semana do Mais Magra tem uma estratégia diferente pra manter sempre o seu metabolismo ativo, queimando gordura o tempo todo, tá? Ramalha, vai lá no meu Instagram, @nutridarescarton. Vai lá e daí você consegue ou comentar lá na live, que eu vou conseguir deixar salva no Instagram, ou você pode clicar no link que tá na minha bio lá no Instagram, tá bom? Vai lá pro meu Instagram que daí você consegue se inscrever. Certo? Gente, se eu ajudei vocês, lembrem de deixar curtidinha aqui, dedinho no coração, que daí a plataforma entrega esse conteúdo para mais pessoas. Se você conhece alguém que tá reclamando que precisa emagrecer, compartilhe esse encontro com essa pessoa e convide ela para participar do evento com você. Certo? Um beijão, uma boa sexta-feira e um bom final de semana para todas nós.